Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vindo a você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui com a nossa aula número 7 do módulo de Word Writer e agora nós vamos ver seleção de texto. Nós vamos aprender a selecionar o texto. Já vimos fluxo do texto bastante, já vimos alguns recursos como tabulação, já vimos na aula passada, importantíssimo, porém muito básico, mas importantíssimo, as funcionalidades, as formas de mover-se dentro do texto, com teclas e com o mouse, certo? E agora nós vamos aprender a selecionar o texto. Selecionar é bem simples. O que é selecionar? Bom, selecionar é escolher trechos de texto. Você vai escolher trechos que você queira utilizar para aplicar efeitos, por exemplo. Então, eu quero aplicar negrito, eu quero trocar de cor uma parte do texto, você vai ter que selecionar esse trecho, selecionar essa área que você quer, certo? Nós vamos começar a selecionar usando o mouse. Então, nós vamos começar usando arrastos e cliques para poder selecionar o texto. Quase tudo que a gente vê aqui é igual no Word e no Writer. Quando for igual, assim como eu tenho feito em todas essas aulas passadas, quando for igual, eu não vou mostrar nos dois, ou talvez rapidamente mostre no segundo, mas eu vou deixar claro, olha, é a mesma coisa nos dois. Quando houver alguma diferença, aí eu vou fazer questão de focar nessa diferença, de explicar, de mostrar as formas de fazer, certo? E é aí que eu queria falar sobre uma coisa que a gente viu na aula passada, certo? Antes, porém, da gente voltar para a aula passada, porque faltava, lembrando que aqui sempre haverá um íconezinho apontando para alguma coisa, apontando para uma outra aula. Esse aqui, por exemplo, que está aqui, eu estou apontando para a primeira aula desse curso, desse módulo. Se você perdeu a primeira aula, não se preocupe, tá? Aqui você já vai achar qual é a primeira aula deste módulo de Word Writer. Se você caiu aqui de paraquedas, queria ver, achou esse vídeo, começou a estudar, essa não é a aula número 1, essa é a aula número 7. Mas se você quiser voltar para a aula número 1, aqui em cima tem essa aula para você. E o material didático deste curso, o material didático está disponível gratuitamente aqui no www.evplayer.com.br. Tem lá um material, uma apostila de Word gratuita que você pode baixar para o seu computador dentro do aplicativo EVPlayer, que você também pode gratuitamente instalar no seu computador. Antes que alguém pergunte, não tem como pegar essa apostila em formato PDF, não tem. Essa apostila só pode ser adquirida através do programa, do aplicativo EVPlayer, ok? Então vamos lá, vamos voltar ao que eu deveria ter falado no final da aula passada, que é o seguinte. Vocês lembram, eu havia mencionado na aula passada que o Ctrl mais a setinha para cima faz com que você volte para o início, o anterior início de parágrafo. Ou seja, no caso, se o meu cursor, se o meu ponto de inserção estivesse aqui e eu fizesse Ctrl setinha para cima, eu voltaria para cá, para esse início de parágrafo, e se eu fizesse Ctrl setinha para cima de novo, ele viria para esse início de parágrafo aqui. Perfeito. Isso é no Word. No Writer, a única diferença que existe é o seguinte: Ctrl setinha para cima faz você saltar para o início do parágrafo anterior? Faz. Mas se você estiver aqui, olha só, e você fizer Ctrl setinha para cima, ele vai saltar direto para o início do parágrafo anterior. Ele não vai fazer esse salto aqui para o início do mesmo parágrafo. O Word primeiro salta para o início do mesmo parágrafo, para depois saltar para o início do parágrafo anterior. O Writer vai direto para o início do parágrafo anterior. Essa é a única diferença até agora que a gente viu entre os dois programas, ok? Bom, vamos começar com seleção. Selecionar é fácil. Selecionar é fazer isso aqui, ó. Eu vou, com o meu mouse, clicar aqui antes do S de seleção e arrastar o mouse até depois da palavra movimentação. Pronto. O que eu acabei de fazer? Acabei de selecionar. Acabei de marcar uma área e nessa área eu posso aplicar efeitos como, por exemplo, negrito. Eu posso aplicar efeitos como, por exemplo, sublinhado, certo? Então eu estou trabalhando no Writer e o resultado é esse. Se eu for trabalhar no Word, mesma coisa. Eu clico antes de seleção, arrasto e aí vou selecionar até depois de movimentação. Posso aplicar o negrito aqui, posso aplicar o sublinhado aqui, o itálico aqui ou qualquer uma dessas formatações, esses efeitos, ok? Então, tranquilo. Arrastar
permite que você selecione um trecho. Então, eu estou aqui antes da letra M de movimentação. Arrastei até o final de movimentação. Ok. Se eu começo a arrastar parágrafo, automaticamente o trecho anterior é desfeito. A seleção anterior é desfeita. Então, a rigor, a gente só pode ter um bloco selecionado. A rigor, agora, sem o uso de nenhuma tecla especial, como nós vamos ver, a gente só pode ter um bloco selecionado, um trecho. Então, precisamos entender. Se você arrastar até parágrafo, ele vai pegar o bloco inteiro, de precisamos até parágrafo. Um bloco selecionado, certo? Então, eu escolho se quero selecionar só 2 letras, eu escolho se quero selecionar uma palavra, eu escolho se quero selecionar várias palavras, e aí vai. Então, arrastando, eu tenho o direito de definir muito bem quem é que eu quero selecionar. Vamos a alguns outros recursos. Por exemplo, eu posso selecionar dando duplo clique. Quando eu dou duplo clique, 1, 2, eu seleciono uma palavra. De novo, 1, 2. De novo, 1, 2. Então, duplo clique seleciona uma palavra no Writer e no Word, certo? Olha a diferença agora. Você pode dar triplo clique. Triplo clique, 1, 2, 3, seleciona um parágrafo inteiro no Word. No Word, se você faz 1, 2, 3, você seleciona um parágrafo inteiro. Vou aqui pegar a palavra Word, aqui, 1, 2, 3, selecionei o parágrafo inteiro. No Writer é diferente. Se eu clicar aqui, 1, 2, seleciona uma palavra, beleza. 1, 2, seleciona uma palavra, mesma coisa. Agora, eu vou fazer triplo clique. 1, 2, 3. Triplo clique no Writer, seleciona uma frase. No Word, seleciona um parágrafo. No Writer, seleciona uma frase. João, e no Writer, como é que eu seleciono um parágrafo? Bom, no Writer você tem que fazer quádruplo clique. 1, 2, 3, 4. Quádruplo clique, seleciona um parágrafo no Writer. Esses 4 cliques não têm função no Word, certo? Eu acho o Writer mais lógico nisso, porque imagina, a sequência de cliques é progressiva. 2 palavras, 3 frase, 4 parágrafo. Então, 2, 3, 4. Tá vendo que foi crescendo? Então, lá vou eu. 1, 2, 3, 4. Certo? Ele vai crescendo. Então, é mais lógico. No Word a gente tem a mesma ideia, mais ou menos. 1, 2, 3. Já pega o parágrafo inteiro, não tem o intermediário de frase. Certo? Não com esses cliques. Então, resumido aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, resumidamente é isso. Nós temos que selecionar é a mesma coisa que escolher parte do texto. Um único clique posiciona o ponto de inserção ali onde você quer. A gente viu isso na aula passada. Clicou, posiciona o ponto de inserção. Você diz que você quer o ponto de inserção ali. Duplo clique, seleciona uma palavra. Triplo clique, seleciona uma frase no Writer e seleciona um parágrafo no Word. Quádruplo clique, seleciona um parágrafo no Writer, só no Writer. Se você quiser arrastar, você seleciona aquilo que você quiser. Você pode começar numa letra, terminar em outra, é você que manda. Portanto, seleção com o mouse é basicamente isso. João, existe uma forma de selecionar uma frase no Word? Tem uma forma de selecionar uma frase no Word, certo? Não é com duplo, nem com triplo, nem com quádruplo clique. Você vai ter que segurar a tecla Ctrl e então clicar na frase que você quer. Portanto, olha só. No Word, você tem que segurar a tecla Ctrl e dar um clique na frase que você quiser. E aí a frase então será selecionada. É assim que se seleciona a frase no Word. Então, eu vou segurar a tecla Ctrl, tá? E vou clicar na palavra seleção. Selecionei a frase. Ok? De novo, eu vou clicar com o Ctrl, segurar o Ctrl e clicar na palavra entender. Selecionei a frase, apenas a frase. Portanto, Ctrl mais clique é a forma no Word de selecionar frases. Ok? Bom, a gente também pode selecionar usando a tecla Shift. A tecla Shift, a Ctrl só é usada para selecionar nesse caso e em outro que a gente vai ver. Mas a tecla que oficialmente seleciona é a tecla Shift. Então, se alguém perguntar para você, João, qual é a função nos programas de texto, qual é a função da tecla Shift?
eu costumo usar a palavra no gerúndio, selecionando. Então, a função da tecla Shift é selecionando. Não está errado isso, não tem concordância nisso. Devia ser, a função é selecionar. Veja só, a gente usa a tecla Shift em conjunto com outras teclas ou com o mouse. E o que a tecla Shift faz é, qualquer movimento que você realize, esse movimento será realizado selecionando. O movimento é o mesmo, mas será realizado selecionando. Perceba o que eu quero dizer com isso. Ora, se eu estou aqui, imagina, eu estou com o cursor aqui, vamos lá, eu coloquei o cursor aqui entre as letras S e E da palavra seleção, certo? E aí eu de repente clico aqui entre as letras M e E da palavra movimentação. O cursor sai daqui, onde ele estava, e vem para cá. Então, quando eu estava com o cursor, o ponto de inserção aqui, e cliquei aqui, eu simplesmente movi. Eu realizei a operação de mover o ponto de inserção. Eu movi o ponto de inserção de um ponto para outro. Agora, isso é movimentação normal, do que a gente viu na aula passada. A gente está posicionando o ponto de inserção. Mas se eu faço isso segurando a tecla Shift, então se nessa hora dessa movimentação eu seguro a tecla Shift, o que eu vou fazer, na verdade, é andar, é mover-me selecionando. Ele vai selecionar do ponto de origem até o ponto de destino. Então, segurar a tecla Shift significa você vai andar, do mesmo jeito como está previsto sem o Shift, mas você vai andar selecionando. Então, é isso aqui. Eu estava ou eu estou entre as letras S e E da palavra seleção, tá aqui. Aí eu seguro o Shift, vamos lá. Seguro o Shift e clico aqui entre M e E. O que foi que aconteceu? Ele selecionou. Ele adicionou o S antes da palavra seleção, claro. Ele achou que era necessário, é uma seleção inteligente. Eu cliquei aqui, segurei Shift e cliquei aqui. Ele adicionou antes da palavra, certo? Mas ó, eu posso clicar aqui antes de M, segurar Shift e clicar depois de diversas. Então, ao segurar a tecla Shift, o movimento que eu faço, ele é adicionado da função de selecionar. Ou seja, eu continuo me movendo, mas eu me movo selecionando, certo? Sozinho, né? Clicando antes do M, aí eu venho e clico depois de diversas, sozinho, sem o Shift, ele apenas move o cursor, ele apenas posiciona o cursor em outro canto, certo? No Writer, mesma coisa, ó, você clica aqui na palavra, antes da letra P de precisamos, segura Shift e clica depois de entender, selecionou do ponto de origem até o ponto onde você moveu o cursor, certo? Ele anda selecionando. Então, muitas perguntas de prova são assim. Para aplicar negrito na expressão segundo parágrafo, é suficiente realizar a seguinte sequência de ações. Clicar antes da letra S da palavra segundo, segurar e manter pressionar e manter pressionada a tecla Shift, enquanto você clica depois da letra O da palavra parágrafo. Em seguida, você aciona o botão do negrito lá em cima. Correto, isso está correto. Ele descreveu a forma de selecionar a expressão segundo parágrafo usando a tecla Shift. Ok? Note que tudo que a gente fez aqui foi seleção com o apoio do mouse, com o uso do mouse. Claro que a gente precisou da tecla Ctrl para selecionar frases e a gente precisou da tecla Shift para selecionar genericamente com a movimentação. Então eu posso fazer aqui, ó, vamos testar de novo. Vou clicar antes da palavra testar, segurar Shift e clicar depois de A. Ainda estou segurando Shift e vou clicar depois de seleção. Ainda estou segurando Shift e vou clicar depois de movimentação. Ainda estou segurando Shift e vou clicar depois de No, e aí vai. Está percebendo que eu estou inserindo mais área selecionada? Então, enquanto eu seguro a tecla Shift, eu posso me mover selecionando, certo? O que a gente vai ver na nossa próxima aula é essa mesma regra de seleção, esse mesmo uso da tecla Shift, só que em conjunto com as teclas de movimentação do teclado que a gente viu. As setas, o Ctrl na movimentação e também as setas, o Home, o End e o Ctrl. Essas teclas que a gente viu, elas podem ser
usadas em conjunto com a tecla Shift, dando a você liberdade para você selecionar as coisas, dando a você liberdade para você escolher o que você vai selecionar. Isso é muito cobrado em prova do CESP-UNB. Certo? Provas mais práticas usam esse conhecimento, não como o cerne da questão, o centro da questão, não. Mas se você não souber, o cara mandou segurar Ctrl, Shift e apertar 2 vezes a setinha para a direita. E aí, o que foi que aconteceu? Você vai ter que saber o que foi que aconteceu. Então, na nossa próxima aula, a gente vai se ver novamente com seleção agora com o uso do teclado, ok? Então a gente se vê até a próxima aula.